Estamos aqui no stand da TV Decision, diretamente da 7ª edição do Congresso Security Leaders, com Afonso Coelho, que é Associate Partner da IBM Security. Ele estava no painel falando sobre segurança cognitiva. Afonso, o que você tem a nos dizer sobre o uso da segurança cognitiva, inteligência artificial no campo de segurança da informação? O que isso auxilia? É a nova fronteira da segurança da informação? Olha, Jackson, é bem interessante esse aspecto e foi muito bem colocado com os painelistas que tem desembargador, advogados, juízes. Então, assim, o grande aspecto que a gente fala do cognitivo você tem técnicas analíticas, onde você começa a identificar os dados estruturados e não estruturados. Você passa, então, a fazer uma série de análises, você vai avançando, você chega numa análise preditiva, numa análise cognitiva, efetivamente, é o quê? É você pegar esses dados estruturados e não estruturados, ter iterações, ter análises que permitam ter, então, uma visão do que acontece. Por que a gente fala de dado não estruturado? Porque ele pega dados como, e aí entra um componente de inteligência artificial, que é a linguagem natural, ele interpreta fotografias, imagens, sons, textos, ele inclusive analisa a sintaxe do texto, ele interpreta de fato e aprende com isso. Então, a diferença do preditivo para o cognitivo é, de fato, a máquina aprender. O Watson, hoje, ele faz isso. Tá? Na parte de segurança, ele coleta uma série de dados. Você teria, por exemplo, 20% dos dados estruturados dentro da corporação, 80% não são estruturados, são twitters, são dados de blogs, são fontes de papers. E ele faz a análise desse volume hercúleo de dados, aprende e te traz novas possibilidades de exploração e de compreensão de como utilizar dados de inteligência no dia a dia, em tempo real, para resolver problemas. Tá? Certo. E isso, obviamente, ele veio naturalmente com a evolução do Big Data e Analytics, foi, obviamente, implementado no campo de segurança. E a questão de especialização, como que você vê o campo de segurança da informação hoje, das pessoas se prepararem para lidar com essa nova tecnologia, com essa nova ferramenta de análise de dados? Bem colocado. O que acontece é que você usa técnicas, como a gente fala de Big Data, para usar dados estruturados, não estruturados, só que mais do que isso é aprender de fato. É ter iterações que permitam identificar e comprovar as hipóteses e aprender. E aí o que acontece dentro desse processo? Você tem uma nova posição de mercado, que é o cientista de dados. É quem especificamente compreende como programar, o que fazer, como desenvolver APIs que coletem os dados, conversem com a plataforma, no caso da nossa, o Watson, converse com a plataforma para que trabalhe, que tenha dados de inteligência, aprenda e traga as informações. Uma diferença do cognitivo para especificamente a inteligência artificial é que ele aprende e ele te dá a opção, ele não responde por você, por isso o cognitivo, ele aprende e te fornece opções. E você vê isso como o futuro da tecnologia? Você acha que isso vai ser implantado facilmente? Outras empresas as organizações vão aderir a essa plataforma de segurança? Hoje a própria IBM tem uma parceria com outras plataformas, tá? Foi anunciado, acho que tem 2 semanas. É um processo aberto, tá? Para troca de experiência e informações desses componentes de inteligência artificial. O Watson é uma plataforma de inteligência artificial, como foi citado ontem em Las Vegas pela nossa executiva global, a Ginny. E é um processo evolutivo. É uma tendência? É uma tendência. Se você for ver o Hypercycle do Gartner, do estudo do Gartner, ele está no pico ali das tecnologias, assim como a própria linguagem natural, que é um dos componentes de inteligência artificial que o Watson usa. Tá? E aí tem outras tecnologias que também estão no seu cume de desenvolvimento. Hoje o Watson faz uma série de atividades, analisa, tem instância para a segurança da informação, que é o que a gente
está apresentando aqui hoje no nosso stand. Tem uma só para medicina na parte de oncologia, onde ele faz prescrição médica. Tem diversas, inclusive na parte de investigação, a parte de forense que a gente citou. Então assim, e hoje o Watson, ele depois de tantos anos já desenvolvendo e ainda em desenvolvimento, ele só opera em 5% da sua capacidade máxima. Tem muito ainda a ser desenvolvido. Isso que era a próxima pergunta que eu ia dizer. Qual que é o processo de evolução dessa inteligência artificial, né? Se ela já está no seu limite ou se ainda vai evoluir. Então, Watson, você falou que... Esse processo cognitivo, hoje a estimativa é que o Watson está em 5%, mas veja, ele hoje fala 6 línguas fluentemente, entende sintaxe e nuances de dialeto ou de sotaque. Tá. Ele compreende imagens, ele compreende e interpreta textos. Em 2014 ele não sabia nada de português, hoje ele faz isso tudo em português. Ele fala 6 línguas. E a estimativa é que hoje ele está só em 5%. Tem muito mais para desenvolver, porque ele vai aprendendo, né? Muito obrigado, Afonso, por estar aqui. Você acompanha mais entrevistas com especialistas de segurança aqui na TV Decision, a cobertura da 7ª edição do Congresso Security Leaders.